Oiê, povo lindo, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão passando por este momento de quarentena? Tá meio osso, não tá? Ficar em casa, né? Eu acho que a gente tá todo mundo doido para voltar às atividades. Então vamos lá. Eu tenho bem dificuldade com essa questão da tecnologia, né? Por conta da minha idade. Então, quando a Thaís falou para mim que para além da redação ela precisava do apoio na língua portuguesa, confesso que eu fiquei meio insegura. Mas vamos lá. Eu mandei para vocês um material de revisão morfológica. Então, assim, nas minhas aulas com vocês já tinha falado para vocês que a morfologia nada mais é do que o estudo das classes gramaticais. Então, hoje, quando nós vamos estudar a nossa língua portuguesa, nós temos o estudo embasado em 4 áreas bem diferentes, que é a fonologia, né? Então, a fonologia ela vai compreender toda aquela parte da língua portuguesa, da acentuação, da divisão silábica, da tonicidade, da acentuação das palavras. Então, tudo isso é fonologia. Aí, na sequência, nós temos a semântica. A semântica é a bola da vez do vestibular, né? Porque, assim, o Enem ele cobra muito essa questão da significância da palavra, né? Então, quando a gente fala em semântica, a gente fala nisso, significado das palavras, né? Essa diferença que existe, que foi, na verdade, a nossa primeira aula, a diferença que existe entre compreender um texto e interpretar um texto, né? Aí acho que vocês devem estar lembrados daqueles verbos de comando, para que eu entenda o nível, né, da questão. E aí nós temos a análise sintática. A análise sintática, ela compreende a relação que se estabelece entre as várias palavras do texto. E nós temos a morfologia. Eu costumo dizer que a morfologia é uma parte da língua portuguesa muito fácil, né? Na verdade, nós começamos a estudar essa parte da morfologia no 6º e 7º ano. E aí, no 8º e no 9º, nós avançamos para a análise sintática. Então, assim, você saber, basicamente, que você tem as classes variáveis e invariáveis, certo? Que as classes variáveis elas se flexionam em número e em gênero e que as invariáveis elas sempre apresentam a mesma forma, ou seja, elas não fazem a variante nem com relação a gênero, nem com relação ao número. Sandra, por que essa base aí ela é muito importante para mim? Bom, ela é muito importante para quem vai fazer os concursos, tá? E para nós que vamos fazer o nosso vestibular, ela é muito importante a nível de redação, porque eu tenho que entender que os conceitos eles estão ligados. Então, quando eu falo em sujeito, lá na análise sintática, nada mais é do que o meu substantivo. Então, quando eu tenho o domínio da morfologia, tudo vai ficar mais fácil para mim quando eu vou para uma parte um pouquinho mais complexa, que é entender essa relação, né, que se estabelece entre as palavras, tá bom? Então, como é que eu preparei a aula? Eu preparei a aula com o slide de revisão. Então, o slide de revisão ele vai trazer a conceituação para você, ou seja, o que é exatamente cada classe morfológica, né? E aí nós sabemos, como já falei anteriormente, que elas são 10. Então você vai relembrar essas 10 e você vai saber qual é a função que elas têm. Nas minhas aulas eu sempre passo para vocês, né, que nós somos seres racionais. Então tudo aquilo que nós fazemos tem uma lógica. Ainda que num primeiro momento a gente não consiga entender muito bem essa lógica, tá bom? E aí eu também fiz uma listagem de exercícios, tá bom? Então, as palavras invariáveis, elas são os advérbios, são as interjeições, preposições e as conjunções. E aquelas que variam são os adjetivos, os substantivos, os pronomes, os numerais, os verbos e os artigos, tá bom? Então, vou fazer videozinhos curtos para vocês não ficarem muito cansados da minha parte. Eu vou dividir esta explicação em 2 partes, tá bom? Então, esta é a primeira parte. E aí, na sequência, eu gravo mais o restantezinho aí do tempo que nos resta, tá? Para para relembrar para vocês as conceituações, tá bom?
Até já!